Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Vejam só, hoje já estamos no tema 150, que vai perguntar o seguinte: no centro espírita, o diabo cura, mas depois ele cobra? O pacto que eu fiz com Satanás terminou. E agora ele está vindo me buscar. Me despeço de vocês. O nosso estudo espírita, nesse vídeo, vai tratar da intolerância religiosa e da caridade. Nós iniciamos o nosso bate-papo lembrando o seguinte: numa das nossas reuniões mediúnicas, o mentor espiritual responsável pela reunião, não é, do lado dos desencarnados, ele abriu os nossos trabalhos dizendo o seguinte: ouçamos aí. Queridos irmãos, damos graças a Deus por essa reunião e não nos cansaremos pela oportunidade do trabalho. Estamos atentos aos irmãos que aqui se encontram pela caridade e pelo amor, pela fraternidade universal. Eu, particularmente, estou muito grato e feliz pela presença desses irmãos companheiros que outrora, tantas vezes pelas nossas diferenças culturais e religiosas, guerreamos inoportunamente em nome das nossas crenças. Mas, graça damos à força criadora desse universo que nos conduz à estrada do bem, por meio do amor fraterno, no reconhecimento das nossas consciências. O irmão a ser atendido tem a cultura completamente diferente das nossas, mas é igual no contexto universal no qual nos inserimos ao desencarnarmos e voltarmos ao plano espiritual. Muitas diferenças culturais continuam, mas os entendimentos universais amparam esse irmão nessa jornada e sentimos-nos honrados pela presença dos caravaneiros muçulmanos que confiam nesse trabalho. Que Alá esteja conosco hoje e sempre. Irmão Gonçalo. Após a fala dele, o espírito, não é, deu passividade. Então ele começou a falar e na fala dele, dois assuntos nos chamaram a atenção. O primeiro assunto foi que o irmão questionou qual era a necessidade da médium ser uma mulher. Então nós explicamos a ele que era o único recurso disponível naquele momento, porque o nosso grupo, os médiuns do grupo eram todos mulheres, ou todas eram mulheres, não tinha médium homem, não é? Então era aquilo que nós dispunhamos para o atendimento ali na reunião. E aí então ele pensou e conjecturou e disse que as coisas, não é, na atualidade, ali naquele momento, em virtude daquela de ser uma mulher que estava ali dando passividade, haviam mudado, estavam muito mudadas no mundo atual, não é? Então, o que nós notamos com isso? Que mesmo durante a erraticidade dele no mundo espiritual, ele não percebeu, não é, a emancipação conquistada pelas mulheres. Pois já em 1860, não é, a espiritualidade já alertava para as mudanças, não é, que ocorreriam, principalmente com relação às mulheres, não é? Como descreve a Revista Espírita. Ouçamos aí. A influência da mulher no século XIX. Acreditais que ela tenha esperado esta época para vos sujeitar, pobres e fracos homens que sois? Se tentastes rebaixá-la, foi porque a temíeis. Se tentastes abafar a sua inteligência, foi porque temeste a sua influência. Mas eis que a mulher se faz também borboleta. Ela quer sair do seu casulo, quer reconquistar os seus direitos, que são divinos. Como aquela, lança-se na atmosfera e dir-se-ia que respira o ar do seu justo valor. Mas eu quero, aqui se quer,
no mundo em que habito, que aquela que deve elevar a humanidade seja digna do seu papel. Queremos que aquela que deve formar os homens comece a se conhecer a si própria, para dar a eles, desde tenra idade, o amor do belo, do justo. É necessário que ela possua esse amor num grau superior. É preciso que o compreenda. Se o agente educador por excelência é reduzido ao estado de nulidade, a sociedade vacilará. É o que deveis compreender. Allan Kardec, em Revista Espírita, dezembro de 1860. O outro assunto, tão importante quanto a emancipação feminina, é na fala do irmão, desencarnado, que estava dando passividade, é sobre a tolerância religiosa. Essa condição da tolerância religiosa ficou bem patente, bem clara, quando o mentor espiritual, agradeceu aos trabalhadores muçulmanos presentes na reunião, e a Alá também. Ele agradece a Alá, como nós ouvimos na fala. Isso, nos traz uma reflexão de que hoje ainda, e nós observamos muitas pessoas sem tolerância com a cultura, com a crença, com os valores e com a fé alheia. Na maioria dos casos, isso se dá por falta de conhecimento. Então, a pessoa não conhece determinada filosofia ou determinada doutrina e passa a emitir opiniões baseadas na subjetividade dela, no senso comum dela, e essas opiniões não representam a verdade. E fato disso, mostrando que isso acontece, e assim essas pessoas falando, elas tornam-se intolerantes quanto à religiosidade dos outros, é que nós podemos observar nas palavras de Allan Kardec. Ouçamos aí. Não se deve esquecer que o Espiritismo deve tender à aproximação das diversas comunhões, que cada um em particular ore como entender. É um direito de consciência. Mas em uma assembleia fundada sobre o princípio da caridade, devemos abster-nos de tudo que poderia ferir suscetibilidades e tendências a manter o antagonismo. Cada um é livre para fazer as preces que lhe convém, pois elas têm a vantagem de servir para todos e de não chocar ninguém. O próprio princípio de tolerância e respeito pelas convicções alheias nos leva a dizer que toda pessoa razoável que uma circunstância leva ao templo de um culto de cujas crenças não partilha, deve abster-se de qualquer sinal exterior que possa escandalizar os assistentes, que ela deve, se necessário, renunciar aos usos de pura forma em que nada podem comprometer a sua consciência. Que Deus seja adorado em um templo de uma maneira mais ou menos lógica. Não é motivo para chocar os que não acham boa essa maneira. O Espiritismo respeita todas as crenças sinceras e combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, chagas da sociedade e obstáculos ao progresso moral. Não lança reprovação a ninguém, nem mesmo aos seus inimigos, porque o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos, os quais, mais cedo ou mais tarde, nele entrarão. Allan Kardec, em A Revista Espírita, outubro de 1866. Como nós já vimos, nós podemos exemplificar essa fala de Allan Kardec na Revista Espírita com essa reunião, que nós recebemos esse irmão muçulmano, porque ali o mentor espiritual da reunião, o responsável espiritual pela reunião, ele agradece, e além do atendimento
ao irmão muçulmano. Então, isso é o respeito, né, pela crença alheia. Ainda mais reforçado quando o próprio mentor agradece, não é, a Alá e pedindo e rogando que Alá estivesse conosco hoje e sempre. Há ainda uma fala de Kardec, não é, que ele diz o seguinte, que quanto maior é uma ideia, mais adversários essa ideia encontra. E vai mais além, Kardec, ele diz o seguinte, que o Espiritismo, por suas tendências progressistas, não é, está apto a colaborar com um movimento de renovação social do planeta. Então, Kardec deixa claro que a filosofia espírita, não é, a doutrina espírita, estava apta, tinha condições e tem condições de colaborar com a mudança social, não é, com a reforma social do planeta. Então, e a gente, em virtude disso, o que nós devemos fazer é não nos enredarmos em disputas religiosas, não é? Pois ninguém, independentemente da religião, vai escapar da lei comum, que é o amor, certo? Então, meus amigos, era essas palavras, era isso que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. E lembrando aí, fica bem claro o quanto a mediunidade nos ensina, o quanto ela traz, não é, de conhecimento para nós. Por quê? Porque a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.